se você está a ver Petragaba é porque está no Lifestyle em português, programa Superação. Deixa-me tirar os óculos porque a proximidade é sempre mais fácil e mais coesa. Estamos uns com os outros, não é? E então, mais uma história de superação depois de muito tempo sem falarmos diretamente com algumas pessoas. Nós vamos voltar, para você que está em Angola, Estados Unidos, Moçambique, que está no mundo lusófono, já sabe. Este é mais um programa daqueles que vai aumentar a tua autoestima e não só, como também a sua maneira de viver. Você que pensa que tem tantos problemas, você que pensa que é o único que teve que superar, você que pensa que as batalhas só são para si, é mentira. Eles cá chegaram, se calhar com uma mão atrás, uma frente, se calhar com nada, se calhar com tudo, porque houve quem teve que vender tudo para poder mudar de terra e assim afirmar-se em terras alheias e ter que viver uma nova cultura ou adaptar-se. Nós vamos ouvir a história da família Santos, mas hoje é na voz de João de Santos, na primeira pessoa, que nós vamos ouvir então essa história de superação e sucesso. E já sabe, chame seu pai, chame sua mãe e venham todos para perceberem o que é o sucesso, o que é a resiliência, o que é o não desistir e, acima de tudo, o que é acreditar em si mesmo. Olá, João. Olá. Tudo bem? Tudo ótimo. Tudo. Olha, estamos aqui num ambiente adorável. Meia estação, mais verão do que primavera, mas o João já está vestido a primavera de verão, porque este mês é o mês que eu costumo dizer que é o mês das surpresas. Não sabemos se está frio ou se está verão, mas o que é importante é mesmo sorrir. Bem-vindo ao programa Superação, João. Queremos saber de ti na primeira pessoa. Muito obrigado pelo vosso convite e agradeço o facto de estar aqui presente e poder partilhar a história da vida, neste caso, da minha família. Há muitas famílias que vieram de Angola pela mesma razão que nós viemos, que foi fugir da guerra. Certo. E é importante, como tu disseste no início, Petra, partilhar as histórias, porque nós pensamos sempre que a nossa vida tem muitos problemas e temos muitos desafios para superar e ultrapassar, mas eu acredito que quando nós acreditamos em nós próprios, não há nada que nós não conseguimos vencer. Com maior ou menor dificuldade, conseguimos chegar lá. E é um prazer poder participar no teu programa, poder partilhar a história, para poder ajudar, nem que seja só uma pessoa, a ver que a vida não é assim tão má como as pessoas às vezes dizem. Muito pelo contrário, a vida é muito bonita. Nós temos que saber é que faz parte da vida passarmos por certos desafios. Isso faz com que a gente cresça e que evoluímos como seres humanos. Momentos quase desiguais, mas propriamente iguais, porque vocês saíram de Angola num momento não propriamente dizendo igual ao que estamos a viver agora em Angola. Vocês saíram num momento também de muita furia, podemos assim dizer, e hoje em dia temos muitos quadros angolanos de capital humano que podíamos ter aproveitado, estar a aproveitar e que vêm trazer benesses, porque são, como eu já disse, capital humano. Vêm trazer o seu tudo, a sua força de vivência e não só a sua mais-valia, a sua força de superação, a sua força de crescimento para um outro país, quando o nosso país poderia crescer. Temos muitos quadros angolanos que atualmente saem de Angola e estamos a perder estes quadros para muitos outros países. Conta-nos a vossa história, a história da vossa família. Saem de Angola com um pé atrás, um pé à frente e têm que enfrentar um novo mundo. Como é que foi tudo isso? Como é que tu ouviste os teus pais, se calhar os teus avós, a falarem da vossa história, de como cá chegaram? Muitos perderam bens em Angola, tiveram que cá vir recomeçar. Como é que foi o vosso recomeço? Como é que foi a vossa crença? Vocês acreditaram ou não acreditaram? As vossas lágrimas para cá chegar nesta vida maravilhosa que nós já vamos mostrar que vocês são um verdadeiro exemplo de acreditar e superar. Olha, vou-te dizer que a pessoa responsável disto tudo, pelo menos aos meus olhos, é a minha mãe, que não está cá, vai apanhar o voo por volta das 10 da noite daqui, de Miami, para voltar, que ela passa uma temporada lá. E foi uma das pessoas que mostrou-me desde muito pequenino que devíamos de acreditar e de lutar sempre pelo aquilo que nós queríamos. Eu lembro-me do que a minha mãe nos contava acerca do meu avô. Da parte da minha mãe, ele era pescador e eram donos, eles eram 5 irmãos, se não me engano, e eram donos de uma frota de barcos de pesca de arrasto. São barcos muito grandes,
apanham muito peixe, especialmente em Angola. Eles viviam na ilha de Luanda e a minha mãe dizia que tinha uma vivenda enorme, que tinham 5 ou 6 empregados e que havia festa todos os fins de semana, aquelas festas de quintal próprias de Angola em que são convidados os vizinhos todos. Certo. Não há cá, o vizinho sente o cheiro do churrasco e vai lá para dentro comer, nem precisa pedir para entrar. Vizinho é família. Exatamente, e então depois a minha mãe conhece o meu pai, o meu irmão nasce, eu nasço 4 anos mais tarde e estamos a falar numa época em que Angola estava em guerra. No entanto, os seus pais conhecem-se em Angola? Em Angola, a minha mãe nasceu em Angola, o meu pai também. Certo. Ambos são angolanos. O meu avô, da parte da minha mãe, é que é português, mas a minha avó também é angolana. Certo. Como se costuma dizer, o português foi a Angola e ancorou. Ok, Conheceu uma a minha família avó. típica de mesticismo angolano para a Europa. É aquilo que se chega na Europa, ou tu és mestiço e chegas em Angola, não, tu não és daqui, não é? Exatamente, tu não és branco, nem tu não estás ali no meio, tu não és, como se costuma dizer em Portugal, não és, Certo. em português não é carne nem é peixe. Certo. Depois, como eu estava a explicar, a guerra começou a se intensificar muito na zona onde nós estávamos. Os meus avós vieram antes, os meus pais quiseram ficar lá mais um tempo porque não queriam mesmo sair de Angola, gostavam muito apesar da guerra. E em finais de 81 vieram fugidos. Eu nasci, a minha mãe foi em princípios de 82. Eu nasci em 81, em julho, e eles vieram fugidos. Eu vi bebê, não tinha ainda nem sequer um ano. Única e exclusivamente por causa da guerra, porque em termos de João, país... vamos fazer aqui uma pausa e peço perdão por cortá-lo. Vieram fugidos. A gente sabe que quando alguém foge, não tem tempo ou de nada levar ou de tudo Não. levar. E é que os teus pais trazem na bagagem? Roupa. Roupa e um filho nos braços. 2 filhos. Dois. Aliás, até posso dizer aqui uma coisa, que a minha mãe teve que falsificar a assinatura do meu pai para poder sair de lá. O meu pai veio cerca de um mês depois, ainda tentou resolver algumas coisas, mas já não conseguiu. Os meus avós deixaram lá a casa, a vivenda na ilha, que até hoje já não lhes pertence, não é? E era deles. Quer dizer, vocês abandonam tudo para vir atrás do novo mundo, ou seja, da luta pela sobrevivência. Nem foi atrás do novo mundo, porque era o mundo que vocês acreditavam, de alguma forma vos estava a abandonar. É isso mesmo. E eu vejo esta história que existe muito agora, mudando aqui um bocadinho, dos refugiados e que vêm através do mar e que tentam vir para cá. Eu revejo-me, apesar de ser bebê, pelo aquilo que a minha mãe me contou, eu revejo os meus pais nessa situação. Certo. E é muito fácil criticar o outro lado que está a tentar fugir de uma realidade que é toda menos humana para vir para um país já para... O que as pessoas querem quando saem de um país de guerra é só poder criar os filhos. Não é luxúrias, é só poder viver. Certo. Ou seja, sobreviver. Porque estamos a falar de casos de sobrevivência. Deixar a sua terra natal, a terra que nos viu nascer, em busca de sobrevivência. Exatamente. Como é que foi a recepção dos seus pais cá em Portugal? Foi com muita luta, porque eles estavam habituados a um estilo de vida em que tinham empregados, não é? Empregadas, havia... Nós ficávamos em casa tínhamos a nossa, aqui chamam a ama, não é? Que tomava conta de nós, tínhamos outra empregada que fazia a limpeza e chegámos cá sem nada. Fomos morar para uma roulotte. Não tínhamos onde dormíamos todos no mesmo espaço. Portanto, a minha irmã nasce, isto é em Portimão. A minha irmã nasce e estávamos em Portimão numa roulotte. Lembro-me muito bem, nós tínhamos galinhas, galos, coelhos para vivermos daquilo que nós conseguimos, porque em termos de dinheiro, o que os meus pais trabalhavam não era suficiente para nos sustentar. E estivemos lá e depois viemos viver para Quarteiro, para um bairro onde eu conheci muitas pessoas que até hoje trago comigo no peito para todo lado que eu vou. Que bom. Um deles é uma pessoa que neste momento tem uma fama enorme em Portugal, que é o Dino de Santiago. Nós somos mesmo amigos de infância. Nosso grande Dino. É uma Certo. pessoa que viveu isto que eu estou a dizer também. Os pais dele, de outras origens de Cabo Verde, são seres humanos iluminados, mas de uma forma que vocês nem têm noção. Certo. O Dino também teve muita sorte com os pais que teve. O Dino, a Lígia, que é a irmã, e o Elísio. Deixamos convidar o Dino para cá estar, como é com a nossa produção, porque eles também têm uma boa história, principalmente para os cabo-verdianos que estão nos Estados Unidos e nos acompanham.
E quando fomos viver para o bairro da Lata, que ele tinha muitos nomes, bairro dos pescadores, depois era o bairro da droga, porque houve uma altura que a droga estava muito lá dentro. Para vocês terem noção, as casas eram feitas de contraplacado. Certo. Era uma barraca autêntica. E quando o mar, as marés chamam as marés vivas aqui, a água entrava, e o Dino já falou disto em muitas entrevistas, a água entrava dentro das nossas barracas e estragava tudo. As poucas coisas que tínhamos, o mar, o temporal, às vezes a chuva, nós não tínhamos saneamento. Certo. As casas de banho, tínhamos que sair para ir a uma casa de banho na rua que não havia esgotos. A água íamos alimentar a uma bica, havia 3 bicas neste bairro, e as pessoas chegavam lá, cada bica tinha 3 torneiras, eu lembro-me disto também, punhamos a nossa mangueira para alimentar um poço que tínhamos em cima, para depois termos água. Certo, tu vens da África bebê e provavelmente não tens lembrança da tua vivência em África, mas tens uma África na Europa. O que foi para ti uma criança viver aquilo que se conta do que se passa das crianças em África, de uma criança imigrante na Europa? Quais são as marcas que sobram ou que restam? Eu depois tive a sorte de ir a Angola. Eu tive a sorte, fui a Angola, se não me engano, 3 vezes, e fui à África do Sul porque a minha mulher é da África do Sul. E estive lá. Uma das coisas que eu vou-vos dizer isto pode-vos parecer que não é real, quando eu aterrei em Angola, no aeroporto de Luanda, quando abriu a porta do avião, eu senti que eu pertencia àquele sítio. Na primeira vez que eu voltei a Angola, quando eu saí de lá com meses. E aconteceu a mesma coisa outra vez quando eu estive na África do Sul. É o cheiro daquela terra que a mim fez-me sentir ligado à natureza, fez-me sentir é aqui que eu pertenço. Eu sei que é aqui que eu vou voltar um dia. Não sei quando, mas as minhas raízes são daqui. Como é que foi recebido Angola? O retorno? É aquilo que já falamos, porque de uma forma ou outra, e quem me conhece a Petra Gama sabe que eu vivo isso, né? Eu fui criada por um pai europeu, nascida de um pai africano, e tive que vir cedo para a Europa e ser tratada como uma preta europeia que não é da Europa, como em África, uma preta que tem um sotaque meio português e que não é africana. E falo isso porque tive vários episódios da minha vida que não me identificava com o sítio e o local onde eu vivia. Vivi vários anos, 15 anos na África do Sul, e temos aqui histórias muito similares. Como é que tu te sentiste em África? Fora da tua terra, porque não é assim que os africanos de certeza viram, porque não é assim que os europeus vêm a Petra. Eu senti, não por mim, porque por acaso quando eu fui com as pessoas que eu ia, as pessoas eram muito respeitadas lá e sabes muito bem que lá o estatuto. Certo. Okay? E eu quando fui com essas pessoas, eram pessoas com certo estatuto em Angola, mas uma coisa que me custou foi a interação entre os próprios angolanos de diferentes tons de pele. Certo. E eu tenho uma máxima, Petra, e é engraçado nós estarmos a conhecer, eu estive a pesquisar o teu perfil. Eu quando começo as minhas reuniões, seja com uma pessoa, um simples cliente que vem ter comigo à procura de uma propriedade para investir, ou seja, com um administrador de um banco, eu começo as conversas sempre da mesma forma, às reuniões. Eu não quero saber o teu tom de pele, eu não quero saber a tua origem, eu não quero saber da tua preferência sexual, eu não quero saber do teu doutoramento, se tens ou não, da tua conta bancária, da tua opção política religiosa. Ótimo. Eu respeito toda a gente, só quero que me respeitem. Não precisam-me, como se costuma dizer, idolatrar. Não. Eu sou bom esse pensamento. Vivência? Vivência. Petra, digo, o meu pai morreu, eu tinha 6 anos. Vou-te contar um bocado, vamos voltar agora um bocadinho atrás, à parte que vivíamos no bairro. Eu, desde muito pequeno, tive a sorte de conviver com pessoas multicores. O arco-íris. Certo. De todos os tons de pele e de todas as crenças religiosas e como é que eu ia dizer, de estatutos financeiros diferenciados. E quando estávamos no bairro, não havia, e desculpem se eu vou usar agora um calão, não havia o preto ou o branco ou o amarelo. Naquele bairro, não havia. Quando saíamos daquele bairro, aquele bairro era o nosso refúgio, era o nosso paraíso. Porque toda a gente brincava com toda a gente. Eu estou-me a arrepiar a dizer-vos isto. E eu quase que me caio as lágrimas porque ouço o que dizes e digo, eram os 50 tons de cinza. Mas, porque
há uma coisa que as pessoas têm que entender e que espero que estas novas gerações que estão a aparecer, que tenham um bocadinho de consciencialização, um horizonte mais aberto. Certo. Que é exatamente aquilo que eu disse há pouco. Não interessa nada de tons, preferências sexuais, nada. Nós somos todos seres humanos e nós vamos todos para o mesmo sítio. E a humanidade começou em África. E voltando agora à parte do bairro dos pescadores, o meu pai morre com cancro nos pulmões com 33 anos. Idade de Cristo. Vejam esta coincidência. Há um incêndio enorme naquele bairro. Nós estamos a dormir felizmente na casa da minha avó, que o Dino, quando depois até isto... É engraçado porque a vida dá tantas voltas, vocês não têm noção. O Dino depois lança o primeiro álbum dele ao solo e tira uma fotografia na frente da casa da minha avó, que ainda estava de pé. E então há esse grande incêndio, o meu pai está a morrer no hospital em Lisboa e nós estamos a dormir na casa da minha avó e não morremos por causa disso. Perdemos tudo. Acredita em coincidências? Eu acredito... Só pelo facto de não ter estado lá naquele dia? Sim, acredito que houve alguma... Podem chamar o que quiserem. Eu não gosto de chamar de certos nomes para as pessoas não dizerem que sou desta ou daquela religião, ou isto ou aquilo. Acredito que houve... Podem chamar uma energia, uma divindade, seja o que for, ou sorte, o que quiserem chamar. Mas que houve alguma coisa que nos tirou dali naquele momento para nós não ficarmos lá. Certo. Perdemos tudo, o meu pai morre e ficamos sem barraca, que era a única coisa que nós tínhamos. Eu tenho muito poucas fotos do meu pai, isso é uma coisa que me custa muito, porque com o passar dos anos vamos perdendo as memórias que tínhamos. Certo. Eu guardo 2 ou 3 memórias ainda do meu pai. E quando isto acontece, a minha mãe vem de Lisboa, manda-nos ir para Lisboa, porque o meu pai vem para ficar as últimas 2 semanas, quando já estava mesmo, já diziam, leva-o para casa, porque assim ele tem 1 semana, 2 semanas. A minha mãe manda-nos de Lisboa de férias, para uma casa de uma tia, uma irmã do meu pai, e quando nós voltamos e entramos dentro da casa da minha avó, porque a barraca tinha pegado fogo, quando entramos dentro da casa da minha avó, eu vou correr para um sítio onde eu lembro-me o meu pai estava deitado num sofá. E eu estou a dizer isto e estou-me a arrepiar outra vez, e o meu pai não estava lá. E eu chego lá e a primeira reação que eu tive foi: mãe, onde é que está o pai? Eu era um miúdo de 6 anos. Hoje em dia tenho um filho de 7 e tenho um de 3. E o meu mundo naquele dia acabou. Não é fácil de falar. Mas, e como eu estava a te dizer, a parte do bairro era o nosso refúgio. Eu lembro-me de acordar, nem lavar os dentes, passar a estrada e estar na praia. Certo. E éramos felizes, descalços. Nós vivíamos descalços, éramos os verdadeiros pés descalços. E éramos super felizes. Eu não troco a minha infância, apesar da única coisa que me aconteceu que eu gostava que não tivesse acontecido foi o facto do meu pai morrer. Tudo o resto, eu sou quem eu sou hoje porque aquilo também me aconteceu. Porque eu acredito que se o meu pai estivesse vivo, eu não seria... Era outra pessoa. Melhor ou pior, não sei. Mas era outra pessoa. E as dificuldades fizeram de si o homem que é hoje? Fiz tudo aquilo que eu passei na vida. A falta da figura do pai tão precoce fez-me tornou o homem que hoje é? Tornou-me o homem que eu hoje sou e vai-me tornar o homem que eu vou ser amanhã. Eu costumo dizer, eu sou melhor que ontem, mas não sou melhor que amanhã. Certo. E eu estava a dizer, ali o bairro era o nosso refúgio, porque quando saíamos dali, nós éramos retratados pela sociedade de uma forma que era sempre... Eu lembro-me de quando estava na escola, e isto é bom que as pessoas ouçam, porque não sabem a influência que têm na vida das crianças quando estão a crescer, quando estão para... Eu tinha professores, mesmo eu com este tom de pele, os meus colegas ainda passavam pior. Quando sabiam que eu era do bairro dos pescadores, do bairro da Lata, diziam: ou tu vais ser traficante ou vais ser ladrão. Antes dos teus 20 ou estás morto ou estás preso. E isto a ouvir constantemente da sociedade, professores, pessoas que nos viam. Vou-vos contar uma história muito engraçada. Quando eu passei do 8º para o 9º ano, eu nunca gostei da escola. Certo. Porque não achava que a escola ia me dar as ferramentas que eu precisava para realmente poder ser bem sucedido ou feliz, porque achava que aquilo era muito assim. Eu quando fazia uma pergunta a um professor, porquê que isto é assim, ele respondia-me porque é.
E eu só queria saber o porquê, porque para mim eu só estava a decorar uma coisa. Eu não quero decorar, eu quero aprender. Porque se eu decorar, amanhã esqueço. Se eu aprender, nunca mais me esqueço. E quando passamos do 8º para o 9º, houve poucos alunos da minha turma que passaram, porque era das turmas, não éramos marrões, como se costuma dizer, no calão, e havia uma turma que eram os mais inteligentes de lá, e o que é que a escola fez? Juntou as duas turmas no 9º ano. No primeiro dia de aulas, vocês pensem nisto, és uma criança que vem de um bairro, passas a viver num bairro social, okay? Porque depois fomos atribuir um apartamento num bairro social, eu lembro-me de entrar para lá, nós não tínhamos uma cadeira para sentar. Isto é outra história. A minha mãe é uma pessoa... Se eu estou aqui hoje é por causa dela. E quando fazem esta união no primeiro dia de aulas, eu estou a ir para a escola, na altura devia ter cerca de 13 anos, e vejo uma manifestação ao portão da escola. Eram os pais dos supostos alunos marrões que não queriam os filhos a estudar com os rapazes de cor, que tinham origem africana, porque eram os que iam destabilizar os filhos e iam levar os filhos para os maus caminhos. E que os filhos não iam poder estudar e não iam ser doutores, engenheiros, o que é que era. Posso-vos dizer, e eu digo isto a olhar para ali para que as pessoas tenham noção, que eu hoje, isto não é para me gabar, eu hoje estou numa posição muito, muito diferente do que os filhos desses pais estão. Muitos deles estão na droga. Eu nunca toquei nada que tenha a ver com drogas, porque eu sabia que o dia que eu tocasse, a minha morte ia ser muito rápida. Onde é que foi buscar essa força para a reviravolta do homem que se tornou hoje? Maioritariamente ao um menino do bairro dos pescadores para um homem bem-sucedido, um pai de família e um homem, acima de tudo, exemplar para uma sociedade. Acima de tudo, pelo exemplo que eu tive da minha mãe. Muito sinceramente. A minha mãe... O meu pai morreu e o meu pai morreu não foi porque quis. Com 27 anos a minha mãe ficou com 3 filhos sem, vou dizer, €1 no bolso, na altura eram escudos, sem nada, sem roupa, sem nada. Minha mãe teve a ter 3 trabalhos. Nós raramente víamos a minha mãe. Porque ela começava às 6 da manhã a limpar casas e chegava a casa por volta, às vezes, 2, 3 da manhã. E quem nos estava a criar era a minha avó, da parte da minha mãe, ou uma tia nossa. O exemplo da minha mãe do levantar, eu sei que a minha mãe chorava, mas ela nunca nos deixou ver ela chorar. Ela deitava os filhos, e hoje eu sou pai e eu sei o que isso é. Certo. Ela deitava-nos, sempre com um sorriso, filhos, amanhã vai ser melhor, porque ela foi mãe. Ela é mãe, ela é pai, ela é amiga, é confidente, é tudo. Eu sou um sortudo de ter a mãe que eu tenho. Eu costumo dizer às pessoas, eu sou 10% daquilo que a minha mãe é. E a força vem daí, vem de uma mulher que podia muito bem ter desistido, porque ficou sem o amor da vida dela, porque o meu pai, toda a gente diz que o meu pai era a loucura da minha mãe, a minha mãe era a loucura do meu pai, e ela com 27 anos com 3 filhos. Eu vou fazer 40 anos este ano, eu tenho 2 filhos. Se a minha mulher morresse amanhã, eu não sei o que eu fazia com os meus filhos. Certo. E tenho um apoio, pelo menos uma almofada financeira que a minha mãe não tinha na altura. Tenho uma estrutura diferente, mas perder o marido, o pai dos filhos, o amor da vida dela e ficar sem nada... Vou-vos contar aqui uma coisa. 2 coisas que eu me lembrei há pouco tempo. Eu cheguei a trocar garrafas de vidro por pão e por leite. As garrafas de vidro antigamente, e as pessoas que estão a ver, não sei se algumas sabem ou não, havia o que eles chamavam de depósito ou vasilhame, e valiam, acho que era 10 centavos no tempo dos escudos. E eu, em miúdo, andava à procura e apanhava e chegava ao pé do supermercado, está aqui 10 garrafas, trocávamos por pão e por leite. As pessoas vêm-me hoje e quando me vêm, foi engraçado uma vez, houve um senhor que me viu a pintar um apartamento. O senhor voltou para trás, bateu na porta e disse: João, eu não acredito que tu estás a fazer isto. Eu disse: não acredito, porquê? Porque eu vejo sempre de fato, eu gosto muito de estar bem vestido. Certo. Gosto, porque para mim não é para exibir para ninguém. Certo. Como também ando com um t-shirt roto em casa e a minha mulher começa-me a chatear e eu digo que isto é o meu pijama, deixa-me estar em paz. E aquele senhor virou-se e disse: porque eu vejo de fato e agora estou-te a ver a pintar uma casa. Tu não podias pagar alguém para pintar? Podia, mas eu tenho 2 braços. Eu posso pintar. É aqui que as pessoas têm que ter noção que o facto de tu chegares a um certo patamar, tu tens que voltar sempre para trás. Eu estou muito feliz. É das entrevistas que mais pôs-me suspensa. Eu ficaria aqui o dia todo porque
Realmente há muito que se passar. Quando a gente pensa que está na pior, tem alguém que já passou pior e tem alguém que tem muito a nos dar. Sua vida dá um filme, João. Olha que a diretora do nosso programa é boa nisso. Para você que acompanha o Lifestyle em Português, já sabe que está no programa Superação Livre da empresa do João e da família. E você pode seguir nos endereços que já cá foram deixados. Também pode seguir o Lifestyle em Português em todas as nossas páginas. Quer seja no Instagram, já sabe, YouTube também e Facebook. Subscreva sempre e partilhe com a sua família e seus amigos para que possa ajudar mais pessoas. Faça o bem e sinta-se bem, sorrindo, fazendo o bem. Um beijo. Você está no Superação com Petra Gama. Escreva a sua história para nós e nós vamos ter consigo. Até já. Até já.